mais agradecer às pessoas do IPT que me convidaram para vir aqui falar um bocadinho de comboios. Apesar de estarmos a virmos falar de comboios, Tomar quase já não tem comboios de mercadorias, ou não tem mesmo comboios de mercadorias, mas não tem de Tomar, tentamos fazer com a rede ferroviária que temos, tentamos fazer o melhor possível e acima de tudo começámos a fazer uma aposta há meia dúzia de anos, que é especialmente a integração logística e como começar a colocar o comboio na integração logística. Antes disso, apresento-me, o meu nome é António Nado Martins, não se preocupem, deve ser o único nabo da sala, pelo menos de novo, portanto estão à vontade. Trabalho na CP há 25 anos, na área da carga há cerca de 18 e sou quadro da empresa há uns 14 anos, mais ou menos. Fui gestor do terminal do Abadela desde 2004 e há cerca de 4 anos sou responsável pela área do combinado, que se chama área dos contentores, portanto é o combinado, transporte combinado, e pela área do transporte internacional, que infelizmente em Portugal basicamente se resume a Espanha, não é? Por variedíssimas razões, já vamos ver algumas, mas a nossa internacionalização ferroviária, digamos que termina ali nos Pirineus e perto de Barcelona e pouco mais. Portanto, para começar, acho que vocês sabem o que é um comboio, não é? Portanto, não há muito a dizer. De qualquer maneira, vamos falar sempre de mercadorias e é um conjunto de veículos que se chamam vagões, há várias qualidades e várias tipologias, que circulam sempre em cima de carris, com uma determinada bitola. Em Portugal é a bitola ibérica, sabem o que é a bitola? A largura entre os carris. Em Portugal a bitola ibérica. Na União Europeia eu costumo lhe chamar bitola UIC porque a bitola europeia, há várias bitolas na Europa e há muitas bitolas por todo o mundo. Inclusivamente há uma bitola que é a bitola métrica, que é só 1 metro, que existe no norte de Espanha, já existiu há muito tempo em Portugal, mas está praticamente em desuso. De qualquer maneira, em Espanha, no norte, ainda há quase 3.000 km de rede ferroviária em bitola métrica. E faz o mesmo tipo de mercadorias, o mesmo tipo de transporte de passageiros que se faz com outro tipo de bitola. Portanto, o contexto atual do nosso país, ou melhor, este contexto, digamos que é um contexto atual generalista, que os mercados neste momento colocam uma necessidade que as cargas têm que estar no cliente às horas contratadas. Pouco importa como é que elas lá chegam, elas têm que lá estar às horas contratadas, ao preço contratado e ao prazo contratado. Tudo o resto, para o cliente final, pouco importa. Se aquilo vai de avião, de caminhão, de comboio, para ele pouco importa. Para chegarmos a esse modelo, digamos, nós entendemos, pelo menos eu entendo, que isto só se consegue colocando a ferrovia nisto, com participação e integração dos vários elos da cadeia de transportes. Já percebi que no vosso plano de estudos também existe a supply chain, portanto nós também temos vindo a fazer um esforço para estar nessa cadeia de abastecimento e servir, ainda que de uma forma menos flexível como é o caminhão, tentar servir esses mercados. Entretanto, vocês não sei se já ouviram falar no plano dos 5+1, retirei do plano 5+1, que é um plano do atual governo português, aquilo que mais diz e que mais impacta com o sistema ferroviário, que é na prática consolidar a integração do sistema portuário e comercial no sistema global de logística e transporte, e em particular na rede transeuropeia de transportes e nas cadeias logísticas da fachada atlântica. Ou seja, em termos europeus, a fachada atlântica é muito importante e, para o nosso bem, só nós é que temos esta fachada atlântica, pelo menos desenvolvida do ponto de vista portuário, melhor do que os espanhóis. E depois há uma simplificação de procedimentos de integração modal dos fluxos informacionais, ou seja, em Portugal também cada porto tinha o seu fluxo de informação, cada operador tinha o seu fluxo de informação, sendo que, por exemplo, os agentes marítimos que trabalham com contentores, normalmente já todos trabalhavam em cima de uma mesma ferramenta, que é uma linguagem EDI, os contentores são reconhecidos internacionalmente através daquela ferramenta e que quase todos as usam. Em Portugal não. Portanto, também houve que fazer aqui um trabalho e a própria CP Carga teve que apoiar e ao mesmo tempo ajustar-se a esse trabalho que é necessário fazer
para o fluxo da informação nos portos, especialmente nos portos. Falando um bocadinho da CP Carga SA. A CP Carga SA é constituída em 2009, o único acionista ainda é a CP, a Casa-Mãe. Somos o segundo maior operador logístico de base ferroviária na Península Ibérica, atrás da RENF, por razões óbvias. A Espanha é 5 vezes maior do que nós, sendo que os rácios, os negócios, os nossos são muito melhores que os de Espanha. De qualquer maneira, somos mais pequenos. Transportamos contentores e caixas móveis, granéis líquidos e sólidos, siderúrgicos e materiais de construção, fileira florestal, automóveis, cada vez menos, cada vez se compra menos automóveis, cada vez se transporta menos automóveis novos, combustíveis e produtos químicos cada vez mais e minérios. Vocês vão ver, tivemos um grande aumento na área dos contentores e na área dos produtos químicos e siderúrgicos. Portanto, grandes massas são realmente o nosso nicho de mercado, é onde nós conseguimos crescer. E quando digo produtos químicos, é produtos químicos de grande massa, em grande volume, como é, por exemplo, um produto que nós deixámos de produzir em Portugal e importamos-o todo, que é o amoníaco, que faz muita falta para os adubos, para várias indústrias e é todo importado. Portanto, nós operamos, do lado direito tem a rede onde opera a CP Carga. Diria que daqueles pontos todos que vocês estão ali a ver, operamos para aí só, sei lá, 20 ou 30. Aquilo é um mapa em que é possível fazer mercadorias, mas que realmente não se faz. Do lado esquerdo tem a rede ferroviária do gestor da infraestrutura, portanto, que é a REFER, como sabe. Aqui a título de informação, só para vocês terem uma ideia, nós isto são dados de 2010, mas isto pouco varia. Nós em 2010 realizámos 163 comboios de mercadorias, sendo que das 247 marchas, mais de metade também são comboios de mercadorias. Portanto, nós fazemos média de 250 comboios de mercadorias todos os dias em Portugal. Os principais portos estão assinalados a vermelho, que é Leixões, Aveiro, Lisboa, Setúbal e Sines. Provavelmente, se estão um bocado dentro desta temática, já devem ter ouvido todas as semanas saem notícias, o Porto de Setúbal cresceu 10%, mas o de Sines no dia a seguir cresce 20%, e depois o de Aveiro cresce 38%, depois vem de Lisboa que não cresceu nada, mas também cresceu nos passageiros. Portanto, há uma guerra através da comunicação social para ver qual é o Porto que cresce mais todos os dias e todas as semanas, mas isso a nós pouco nos importa. O que realmente também importa é que os portos cresçam, as nossas mercadorias saem pelos portos e com isso as exportações são alavancadas e com isso a economia nacional também melhora, obviamente. Temos alguns terminais multimodais particulares que são muito importantes para o país. No norte, o de Valongo, que é do grupo SPC, Grupo SAPEC. No entroncamento do grupo MSC, que também é um agente de navegação, já devem ter visto os contentores amarelos, a gente chama-lhe os amarelinhos, que é um excelente cliente que nós temos. Em frente existe o TVT, e depois a SAPEC tem também um terminal em Setúbal, que nesta altura é um terminal que está a ganhar uma dimensão diferente, porque está muito próximo de uma fábrica da Portcel, do grupo Portcel Soporcel. A Soporcel é provavelmente o maior consumidor de contentores em Portugal. Sozinho deve consumir tantos como todas as outras indústrias. Eu estive com eles ali na zona de Coimbra e estavam-me a dizer que só para a Europa exporta 30 mil caminhões de papel todos os anos. E depois temos o Olé, que ganha alguma relevância. Perdão, a ver, temos os principais terminais que já foram da CP Carga e no dia 1 de dezembro migraram para o gestor da infraestrutura, que é a REFER. Assinal de Bobadela, que é de longe o mais importante, Leixões e Leiria, que está fechado, por ordem da tutela, foi fechado há uns tempos. Os outros todos, na minha opinião, não são terminais, são estações onde se movimentam mercadorias. E Lolé ganha alguma relevância porque todos os dias fazemos um comboio de jet fuel para o terminal de Lolé para alimentar o aeroporto de Faro, porque o aeroporto de Faro tem uma característica que não consegue ter armazenamento suficiente para o jet fuel. Então é abastecido todos os dias por comboio a partir de Sines. Portanto, então nós este ano, que foi o nosso melhor ano de sempre, conseguimos chegar às 9 milhões e 200 mil toneladas transportadas.
e faturámos praticamente 63 milhões de euros. Quando nascemos tínhamos 850 trabalhadores, hoje temos praticamente menos 300. Tínhamos 106 locomotivas, temos menos 40. E com isto conseguimos fazer muito mais toneladas e ter uma receita muito superior. Aqui podem ver a estrutura dos nossos produtos. Basicamente o que nós transportamos neste momento, o que tem um grande impacto é o carvão, os contentores, o cimento e o carvão. No entanto, quando vamos comparar, por exemplo, a receita do carvão com os contentores, a receita do carvão é infinitamente superior. Porque nós, com cada comboio de carvão tem, por exemplo, 2.250 toneladas, fazemos 4 por dia e transportamos 10.000 toneladas. Para fazermos 10.000 toneladas de contentores, temos que fazer para aí 10 ou 15 comboios. Portanto, é produzir muito mais, fazer muito mais, com uma receita sempre mais pequena. Isto é a evolução da nossa atividade. Como veem, no ano 2009 foi quando se sentiu o pior ano da crise. Nós não sentimos muito porque tínhamos muitos meios nesta altura. Foi quando os meios passaram todos da CP para a CP Carga. Entretanto, o ano 2010 foi um ano razoavelmente bom, depois foi sempre a descer com a crise, e este ano realmente conseguimos dar um salto substancial. A estrutura do nosso tráfego resume-se aqui: 90% nacional, 10% internacional. Foi um bocado o que eu vos disse, aqueles 10% é basicamente com a Espanha. E aqui repartido daqueles 90%, isto é internacional. Do internacional, como podem ver, o maior volume é dos siderúrgicos, porque importamos muitos siderúrgicos. Felizmente, em 3 anos, conseguimos construir uma parceria com um exportador português. Fechámos o ano a transportar 50.000 toneladas, temos vindo a aumentar quase sempre. Para o ano já fazemos apostas com ele. Quem não chegar ao número paga o almoço. Para o ano, este ano fizemos 50.000, para o ano é 60.000, e assim lá vamos levando alguma coisa para a Espanha. Importamos muita madeira para as nossas papeleiras, nós consumimos muita madeira. E os contentores, porque temos 3 comboios de contentores entre nós e a Renfe. Depois construímos também um comboio com um operador privado espanhol, que era uma coisa que também nunca tinha sido feita. Se somos, digamos, com o operador do Estado, só podíamos trabalhar com o operador do Estado. E em Espanha há 9 operadores ferroviários, 8 privados e 1 do Estado, que é a Renfe. E o que nos permitiu dar aquele salto na área dos contentores foi, na prática, trabalhar com o operador privado. Contra tudo e contra todos, se o mercado é livre e é aberto, a gente tem que trabalhar com toda a gente. Para verem o peso que os portos têm neste momento na CP Carga, reparem que 66% da atividade da CP Carga é sobre os portos. Sendo que o Porto de Sines é de longe o que tem a maior carga movimentada, não apenas pela quantidade de contentores à conta daquilo que eu já chamei dos amarelinhos, porque com os amarelinhos fazemos 14 comboios todos os dias, mas também à conta do carvão que vai aqui para a Tejo Energia, para o PEG, em que fazemos 4 comboios todos os dias a alimentar a Tejo Energia ali nas Mouriscas. Depois os outros portos têm algum movimento considerável, sendo que Setúbal tem alguma coisa de contentores. Lisboa é basicamente só contentores, o que faz por comboio, claro que isto é por comboio. Os outros é mercadoria geral. Por exemplo, Setúbal movimenta muita mercadoria geral e Aveiro muito cimento. E, por incrível que pareça, um dos principais portos portugueses, que é Leixões, na movimentação de carga contentorizada, apenas temos 2%. Leixões ainda não se rendeu ao comboio, portanto, não conseguimos lá entrar de outra forma. E como veem, depois em formato de queijo, o que dá para nós a Sines é basicamente metade da nossa atividade nos portos. Aqui tem uma ideia, portanto, Leixões, madeira e cimento, quando fazemos. Aveiro, siderúrgicos, cimentos, cereais e um aglomerado de madeira que é produzido por uma empresa do grupo Sonai. Lisboa faz contentores e cereais, Setúbal contentores, cimentos, siderúrgicos, automóveis. Automóveis os da Auto Europa, entende-se, e alguns automóveis que importamos de Espanha, da Renault, que são ali trabalhados e depois colocados no mercado. E Sines, contentores, jet fuel, cinzas e carvão.
Há aí uma mercadoria, agora está um bocado na baila, não sei se já ouviram, o Blinker, há um problema em Aveiro, esse problema já existiu em Setúbal, agora Setúbal certificou-se, fomos para Aveiro, provavelmente temos que voltar para Setúbal. Setúbal, entretanto, certificou-se e Aveiro não fez esse trabalho. Os terminais eram as mercadorias que nós normalmente transportávamos nos terminais, ou movimentávamos nos terminais, mas se vocês repararem, basicamente não saímos das mercadorias de grandes massas e grandes cargas, e é sempre à volta destas mercadorias que se desenvolve, digamos, o trabalho da CPCAR. Sempre para entrarmos no multimodal e mais na integração logística, vamos ver, na minha opinião, como é que a gente lá consegue chegar, e é o único sítio onde nós já podemos entrar, porque se repararem isto, contentores, este ano movimentámos 300 mil, o ano 2014, o país consome 1 milhão, portanto não há muito mais para o comboio transportar. Cimento e areia não há, porque a construção civil acabou. A madeira praticamente fazemos toda a que existe em Portugal, o resto já vem de fora. O que é que falta aqui? E os siderúrgicos, a maior parte deles são importados, portanto fazem parte do transporte internacional. Então como é que nós entendemos que podemos entrar na área da solução multimodal só construindo soluções integradas? Isto é o nosso modelo, foi assim que nós começámos com o comboio para a Espanha. Na prática é desenvolver uma área pré-comboio ou pós-comboio, que é o chamado porta a porta, né? Door to door, e construir uma oferta porta a porta ao cliente sem ele se preocupar com o que a mercadoria usa, como é transportada e a papelada, os fluxos informacionais e essas coisas todas. Portanto, então chegamos aqui a um conceito de intermodalidade que nós dizemos que é um sistema integrado em que os vários modos de transporte participam na parte da cadeia logística que lhe é própria, em razão das suas competências e das suas características. Eu costumo dizer outra coisa que é: deixem-me lá fazer aquilo que eu sei fazer bem, mas eu não quero fazer aquilo que eu não sei fazer bem. Se todos fizermos isto assim, acho que a cadeia se constrói de uma maneira mais equilibrada. E por isso depois digo que os modos são simultaneamente concorrentes, mas também complementares. Há partes do circuito em que eles há de concorrer, mas há muitas partes da cadeia logística em que eles têm de ser complementares. Eu trago esta imagem aqui do lado direito porque isto é uma imagem da CP de 1994, 1995. Reparem que já nesta altura a área das mercadorias entendia que era através do mar que a gente poderia crescer cá dentro. E foi esse o caminho que fomos fazendo, construindo soluções logísticas de competitividade acrescida, assentes sempre no processo de intermodalidade, mas muito focados na fachada atlântica portuguesa. Não sei se vocês já ouviram falar naquele palavrão, o Interland, não é? O Interland, digamos que é a área que um determinado porto pode abranger. Mais à frente vou tentar explicar melhor aqui com umas imagens, mas na prática é, nós entendemos que o porto mais acessível para Madrid, por exemplo, é Lisboa. Ou seja, será mais fácil chegar com mercadoria via marítima a Madrid, via Lisboa, do que, por exemplo, chegar via Valência, via Barcelona ou via Algeciras. E é essa, digamos que, entre aspas, a nossa guerra é tentar lá chegar. Eu vou-vos mostrar, por exemplo, a Extremadura espanhola, que produz 50 mil contentores todos os anos. Eu diria que 30 mil saem pelos portos portugueses. Quase nenhum sai pelos portos espanhóis. A Extremadura fica ali na zona de apanhar ali Elvas, Badajoz, Mérida, e temos ali construído algumas plataformas intermodais, entregam ali os contentores e vêm todos para Setúbal ou para Lisboa, a sua maioria. Então como é que a gente pode fazer isto? Bom, primeiro de tudo, perceber que os comboios não podem ser aquilo que muita gente antigamente achava que era. Vamos ali à Zara e compramos todas umas calças e dá para todos. Portanto, um comboio não é assim, um comboio não dá para todos. Não é bem um pronto a vestir, tem que ser mais uma alfaiataria. Vocês desculpem um bocado a minha linguagem, mas eu acho que é mais acessível para todos irem percebendo, porque se começamos a falar de terminologia muito técnica, depois as pessoas acabam por não perceber.
Ou seja, neste caso, nós temos sempre que construir um comboio à medida do cliente. É preciso analisar o processo, avaliar uma série de características, perceber as particularidades das cargas, dos pontos de carga, dos pontos de descarga, como é que elas podem ser transportadas, entender que dificuldades existem, então sim depois construir uma solução para aquele cliente. Normalmente são soluções definidas para cada cliente para um determinado tipo de carga. Por isso contamos com algum equipamento multimodal. Estes equipamentos aqui do lado direito são as que nós chamamos em Portugal caixas móveis, genericamente internacionalmente são conhecidas por swap bodies, que são próprias para aquelas características de produtos. E depois temos uns outros, que não deixam de ser caixas móveis também, ou são contentores abertos por cima, tecnicamente também se podem chamar open top, porque são abertos por cima, e dão para transportar mercadorias mais pesadas e mais densas. Há vários tipos de caixas móveis. A caixa móvel chamada normal é aquela que já vimos aqui deste lado e está ali do lado esquerdo. A caixa móvel Mega Combi é esta caixa do lado direito que, na prática, foi construída para fazer concorrência aos caminhões de lonas que têm uma dimensão superior. Enquanto que aquela era mais pequena, esta permite na prática equilibrar a mesma quantidade de carga transportada. Tem uma particularidade esta caixa, porque ao ser mais alta, só pode circular em vagões chamados rebaixados. Não pode circular em vagões normais como aquele que está em cima. Portanto, tem que ser um vagão em que ela entre vou-lhe chamar assim, tipo uma banheira, não é? É feito um berço e a caixa circula lá por causa do problema da catenária, dos túneis, etc. Portanto, existe. Lançámos um projeto com estas caixas há 1 ano e meio, por aí, e digo-vos que hoje o equipamento e o material que todos nós compramos nas lojas do IKEA é transportado de Espanha para cá nestas caixas. Quase todo, diria 90%. Por isso não deixem de ir ao IKEA comprar coisas, porque elas vêm nos nossos comboios. Depois há outras mais específicas, portanto a dos siderúrgicos. Aquilo é para transportar umas bobinas, pesam umas bobinas de chapa, que é a chapa que vem para construir carros, as simples latas do spray, essas coisas. Vem uma bobina redonda que vem ali naquele berço, que é para ela não se movimentar durante o transporte. E estas aqui são umas fletes que nós chamamos e são próprias para transportar madeira, são colocadas em vagões de plataforma e pode-se transportar madeira alta. Então, casos práticos que nós fazemos. Por exemplo, os tais amarelinhos, fazemos os 14 comboios dia e reparem que através da ferrovia o Porto de Sines conseguiu estender o Interland dele até Leixões, porque hoje fazemos um comboio todos os dias, Leixões para Sines. E é legítimo perguntarem assim, mas Leixões também tem um porto. O problema, para nós neste caso não é problema, ainda bem que pensaram assim, a maior parte da carga que vem naqueles navios Panamax, está ali em baixo, que transportam entre 14 e 18 mil teus para Sines, mas já há alguns a serem construídos para 20 mil teus. Antes de mais, vocês sabem o que é um teu? Um teu sabem o que é um contentor de 20 pés e um de 40. Portanto, o de 20 é o mais pequeno, o de 40 é o maior. Um teu é um contentor de 20 pés, é uma medida standard e considera-se um teu. O de 40 consideram-se 2 teus. Portanto, aquilo dá para transportar 20 mil contentores desses pequenos, portanto, aquilo é uma coisa monstruosa. E como temos ligações diretas neste momento da Ásia a Portugal, ao Porto de Sines, porque é um dos portos mais importantes neste momento do lado europeu, porque permite receber navios com aquela dimensão praticamente sem assoreamento nenhum, porque o fundo do mar em Sines não é arenoso, é rochoso, corta-se uma vez e fica para o resto da vida. Então, por isso é que se fez o Porto de Águas Profundas em Sines. Portanto, é mais fácil e mais barato trazer os contentores de comboio ou nos navios mais pequenos, que é o chamado feeder, de Leixões para Sines, do que aquele navio ir atracar a Sines. Porque aquilo, para cada vez que o navio daqueles para, aquilo custa sensivelmente, acho que é 25 mil euros à hora. Portanto, quanto menos horas ele tiver parado, muito melhor. E então a solução encontrada foi, de todos os outros portos, alimentar aquilo ou por comboio ou pelos tais feeder.
E com isto montou-se uma base logística no entroncamento da própria MSC para servir a região centro toda e depois faz a tal distribuição capilar através da rodovia. E assim o Interland do Porto de Sines neste momento tem praticamente numa extensão reta 500 km até Leixões. Este é o serviço da Extremadura que eu vos estava a falar. Temos um terminal em Elvas, que este ainda é melhor porque é todo em Portugal, é de um operador português que é a Transitex, e que faz um comboio todos os dias entre Lisboa, Setúbal, Elvas e vice-versa. E temos um outro operador que também é português, mas foi fazer o terminal em Mérida, que fica a 60 km da fronteira, e que também temos programados sempre 2, 3 comboios por semana. Quando há picos de produção, conseguimos fazer 3 ou 5. Este é o serviço que nós montámos com a Renfe, portanto é um serviço que existe 3 vezes por semana, que liga Lisboa e Leixões a Madrid, passa por Mérida, se for lá preciso parar, para, se não for, não para. Tendencialmente a carga que é produzida em Mérida é tudo carga alimentar, portanto é tomate, azeitonas, vinho e azeite e tabaco em rama. Essa mercadoria para ir de Mérida para Madrid normalmente vai por caminhão de lonas, por rodovia. Portanto, toda a que sai através dos portos para exportação, tendencialmente sai para Portugal. E temos aqui alguns clientes que vocês já devem ter ouvido falar, mas este comboio ainda serve, por exemplo, Barcelona, Tarragona, Saragoça e Valência, Síria. Portanto, digamos que na prática o Interland do Porto de Lisboa, através deste comboio, consegue chegar a Barcelona. É verdade que não há muito negócio entre o Porto de Lisboa e o Porto de Barcelona, mas às vezes acontece, especialmente quando há reposicionamento de contentores. Um navio que para em Barcelona, que traz contentores vazios para Portugal, muitos, não estamos a falar sempre de 500 ou 600, mas que sejam 100, já é preferível vir de comboio do que um navio vir parar a Portugal. De comboio ou de caminhão? No eixo internacional, aí há uns tempos, montámos um projeto com a DB Schenker e aqui ganha então mais importância esta integração logística, porque tal como a carga da Transfesa que faz para o IKEA, eu entendo que esse é o nicho de mercado onde nos falta entrar com alguma persistência, que isto é carga que tendencialmente anda no caminhão. E como é que isto é feito? E na minha opinião isto só tem uma solução, que é haver um operador logístico em Portugal e haver um operador logístico, neste caso na Alemanha. E qual é o objetivo? É que esse operador logístico consiga encher o comboio dos dois lados. Porque se fizermos um comboio, por exemplo, cheio Lisboa-Alemanha e Alemanha-Portugal vazio, não é competitivo. O comboio tem que andar sempre cheio nos dois sentidos. E isto só se consegue montar com um operador logístico que tenha muita experiência dos mercados onde se instala para conseguir trazer essa carga para o comboio. Este comboio existiu durante 2 anos, chegámos a fazer 2 vezes por semana, era muito competitivo do ponto de vista do prazo e do preço. Depois acabou por razões variadíssimas, mas essencialmente tem a ver com um gestor de infraestrutura, que eu não vou dizer quem é, mas era francês. Portanto, vocês já perceberam, se vem da Alemanha é alemão, para chegar a Portugal tinha que atravessar a França, e então não vale a pena dizer mais nada. É importante esta história da logística reversa, porquê? Porque é importante os comboios andarem cheios nos dois sentidos, sempre muito importante. De seguida vou-vos mostrar um exemplo de um português e porquê é que eu lhe chamo eixo internacional. Na zona do entroncamento está ali o Porto Seco do TVT e está ali o exportador. Aquele exportador existe, ainda hoje existe, é um dos maiores exportadores desta mercadoria, que é a casca de pinho do país, e é em Orem. Faz uma ponta rodoviária até ao TVT no entroncamento. Nós transportamos os contentores por ferrovia para Leixões. Em Leixões sai para navio para a Holanda. Recolhemos contentores vazios que vêm diretos novamente ao TVT e ficam disponíveis para o cliente perto de casa, a 20 km, sempre que precisa e sempre que tem carga, vai ali buscar o contentor, enche e volta a entregar. Portanto, o comboio, mais uma vez, consegue ser competitivo porque anda cheio no outro sentido. Ainda que contentores vazios, os contentores têm que circular, é uma carga,
E como anda cheio nos dois sentidos, ele torna-se competitivo. Isto era um transporte que era todo efetuado em caminhão de lonas, diretamente de Orem até a Holanda. E com esta solução, o cliente holandês, o cliente final, aquilo é para as plantas. A casca do pinho é para fazer plantas, ainda por cima. Portanto, há aí umas plantas que crescem dentro da casca do pinho, não é dentro da terra, porque como precisam de respirar, precisam de muito oxigênio, o pinho não é... Como o pinho não é compacto, não é? O oxigênio circula no meio da casca e as raízes circulam por ali e praticamente toda a casca vai de Portugal. De tal ponto, esta solução logística que nós encontramos em Portugal é importante para esse produtor de plantas, que ele até se deu ao trabalho, na inauguração da nova fábrica, convidou todos os elementos que construíram esta solução. Inclusivamente eu fui lá e não temos comboios para a Holanda, porque é difícil lá chegar de comboio, mas ele fez questão de deixar-nos todos presentes. Isto vou-vos dar um exemplo de como às vezes é possível, através da tal integração logística, dar a volta a processos complicados que nos são criados por forças estranhas. Vou-lhe chamar assim. Nós tínhamos um terminal em Leiria que foi encerrado devido a orientações até da tutela, porque era pouco rentável, a linha do Oeste não é eletrificada, o transporte a diesel é muito caro e poluente, etc. Então, dou-vos aqui alguns exemplos. Na zona de Torres Vedras Leiria e Torres Vedras produz muita coisa. Por incrível que pareça, é verdade. Torres Vedras produz pera rocha, acho que é a única região do país que produz pera rocha e que neste momento é exportada para quase todo o mundo. Então faz de Torres Vedras até à Bobadela faz 50 km de caminhão, na Bobadela entra para um comboio e vai direto a Sines. Em Leiria produzem-se muitos cerâmicos, devem saber, estamos aqui perto, faz 50 km para o TVT e de seguida sai por Leixões. Na Figueira da Foz, o mesmo exemplo da casca de pinho, também já lá o fizemos, há ali um terminal perto, que é Alfarelos, 24 km, e seguir para Leixões também de comboio. E a Maceira, que é ao pé de Montreal, não sei se ouviram falar, há lá uma fábrica importante da Cécil, e trazemos os contentores com cimento até ao terminal da MSC do entroncamento e depois vai para Sines. Agora reparem, por exemplo, se não vamos fazer Leiria, por exemplo, para Lisboa, porque Leiria, TVT são 50 km, Leiria, Lisboa são 75, 80. Portanto, não valia a pena fazer 50 km para o TVT, para depois irmos fazer mais 120 para chegar a Lisboa. Para Lisboa não é competitivo, para Leixões é, e há clientes que usam. Portanto, é estas coisas que nós temos de tentar construir com a realidade de cada carga, de cada cliente, de cada porto de saída. Claro que depois isto às vezes altera-se tudo. Basta o agente de navegação alterar o porto de chegada e de partida do navio e isto tudo que aqui está agora deixa de ser verdade. Não é? Se o navio que vai a Sines para fazer a pera rocha passa a ir a Lisboa, obviamente que a pera rocha não vai sequer à Bobadela, vai logo a Lisboa. Não é? Porque da Bobadela ao Porto de Lisboa são mais 10 km, são 60, já não tem razão de ser a utilização do comboio, logo não há integração logística que resista a esta coisa. Explicando aqui um pouco o nosso quadro operacional de cada um dos modos, nós comparamos sempre com a rodoviária. Reparem que a rede ferroviária nos últimos 20 anos reduziu 600 km. A ligação aos portos mantém-se deficiente. Os centros logísticos, eu costumo lhes chamar, não são centros logísticos, são mais baldios logísticos, portanto cada um tinha uma horta, arrancou as couves e pôs lá contentores, e a verdade é essa. Manteve-se a configuração da malha, não se alterou. Não se mexeu no perfil das linhas, portanto mantiveram-se as rampas. Para vos dar um exemplo, nós temos possibilidade, e as nossas locomotivas têm essa possibilidade, de rebocar, por exemplo, 1500 toneladas de Sines para Lisboa, no entanto só podemos trazer 1040 porque apanhamos uma rampa de 1,2 km, mas essa rampa limita um trajeto de 270 ou 280 km. E isso continua a existir. Estamos no século XXI e isso continua a existir. Portanto, logo foram mantidas as deficiências estruturais da infraestrutura, obrigando o operador a obter índices baixos de produtividade técnica dos seus meios
e dos seus fatores de produção. Na rodovia, implementaram-se vários planos rodoviários, já todos sabemos, não vale a pena voltarmos a falar das PPPs e das autoestradas, podemos buscar isso tudo. Menores distâncias, maiores fluidez, devido a termos maior capacidade da rede rodoviária. Os traçados, obviamente, que têm menos rampas e alguns deles muito perto. Eu, há bocado de Coimbra aqui, demorei 25 minutos, portanto, não, isto era impensável há 10 anos, não é? Portanto, logo menores custos e menores taxas de produtividade técnica dos meios e dos fatores de produção. E nós temos que concorrer com isto. Mas, nós para fazermos um comboio, o GI é o gestor da infraestrutura, temos que pedir ao gestor da infraestrutura, com alguma antecedência, o uso da mesma, não é? Que é sempre depois dos passageiros todos passarem. Eu costumo dizer assim, se houver um comboio de passageiros vazio e um comboio de mercadorias que dê uma receita de 50 mil euros, garantidamente o comboio de passageiros vai à frente. Mesmo que não leve lá ninguém. Não leva ao maquinista e o revisor, não leva a mais. Em toda a extensão da rede não só se paga pelo uso, como também pela intenção do uso. O que é que isto significa? Nós, todos os anos, lançamos um pedido de vários canais horários ao gestor da infraestrutura. Vamos supor que nós decidimos, ali com os tais amarelinhos, com a MSC, e dizemos, eu quero 10 comboios todos os dias da Bobadela para Sines. São programados, 10 comboios, são definidos no canal horário. Mas a MSC, quando chega ali ao verão, decide, eu vou abandonar Sines e vou para Algeciras para a Espanha. Se eu fiz o pedido daqueles 10 canais todos os dias, eu vou continuar a pagá-los até o final do ano. Tendo comboios ou não tendo comboios. E a infraestrutura na operação ferroviária, por isto mesmo que eu vos estou a dizer, ainda representa um custo muito substancial. Aqui deste lado, é aquilo que nós fazemos, não é? Nós todos temos carro e fazemos isto. Portanto, eu decido com toda a autonomia qual é a estrada que eu quero fazer. IP, IC, autoestrada, nacional, por um caminho velho, faço o que quiser. Com ou sem taxa de uso, como é óbvio, eu é que escolho. Pago apenas se usar. Porque eu não preciso telefonar para a Brisa a dizer, olha, eu amanhã vou passar em Alverca às 10 da manhã e vou sair nos Carvalhos do Porto às 2 da tarde. Não. Vou quando eu quero. Portanto, aqui a taxa de uso, como vocês veem, tem sempre uma natureza do custo variável. Só quem paga é quem utiliza. Portanto, e nós vivemos mais com esta dificuldade. Esta frase é daquele senhor de Orem, daquele exportador de Orem. O que é que ele quer dizer com isto? Independentemente do custo da operação que ele tem atualmente, portanto, pode custar até 20 euros ou 30 euros mais, a vantagem logística sobrepõe-se ao custo económico da mesma. O que é que ele quer dizer? É o que ele diz. Eu posso ter a fábrica parada, por exemplo, 3 dias, e não estar a produzir casca de pinho para a Holanda. Por qualquer razão. Mas se eu precisar de encher 20 ou 30 contentores, eu sei que os tenho a 20 km e não os tenho no Porto de Leixões. Ou seja, eu à partida sei que consigo construir e carregar aqueles contentores todos em 2 ou 3 dias, ainda que isso algumas vezes, e quase sempre, lhe custe mais 20 ou 30 euros, porque isto dos contentores discutimos o preço aos 5 euros. Hein? Não tenham dúvida, a gente discute o preço a 5 euros dos contentores. Portanto, eu acho esta frase muito interessante, desliga a autorização, obviamente, para apoio, mas acho muito interessante porque é um exportador que a disse. Portanto, então, nesta coisa da integração logística, houve que fazer aqui alguma distinção entre o transporte marítimo e ferroviário. E depois há de reparar que, para um serviço deste ser integral, temos de ter uma companhia de navegação, o transitário, sabem o que é um transitário? Portanto, é o indivíduo que organiza o transporte internacional todo, um consignatário e os agentes alfandegários, porque quase sempre a mercadoria via marítima tem procedimentos aduaneiros. Do lado terrestre, portanto, do lado da ferrovia, temos operadores logísticos, transitários também, e os carregadores. E depois temos as empresas do Interland que vão beneficiar desta integração toda. Então, a complementaridade dos modos ferroviário e rodoviário com o marítimo
joga uma missão fundamental no processo logístico, como fatores estruturantes na cadeia de valor. A comodalidade supõe a utilização otimizada de cada modo de transporte e a promoção da eficaz combinação destes na cadeia logística. Esta ligação deve ser desenvolvida num ambiente de intermodalidade, ou seja, numa estratégia de valor acrescentada chamada win-win, em que todos têm que ganhar alguma coisa. Porque só ganha um, a estratégia não vale muito. E chegámos aqui a um ponto, que isto é só um dos aspectos, cada contentor, por exemplo, pode ter esta documentação toda agarrada. A imagem que está ali de baixo acontece muitas vezes ainda em Portugal, e então houve que otimizar este fluxo todo informacional, aquilo que vos falei no início, que era também uma orientação até desta tutela. Então, qual é que foi o primeiro passo dado há algum tempo atrás? Os portos decidiram criar uma coisa que eles chamam a janela única portuária, que permitia o desembaraço eletrónico via internet 24 horas por dia. Portanto, o desembaraço eletrónico é o procedimento aduaneiro, ok? Portanto, era fazer tudo em 24 horas. A redução do desembaraço aduaneiro, e vejam, de 3 a 4 dias para o máximo de 2 horas. A eliminação do papel e conhecimento imediato do estado aduaneiro da mercadoria. Há vários estados aduaneiros e a mercadoria tem que, muitas das vezes, atravessar todos os estados aduaneiros. E então houve que colocar todas as entidades e todos os operadores económicos a trabalhar em cima da mesma infraestrutura informática, infraestrutura portuária. E chamou-se a isso a janela única portuária. Portanto, é uma solução comum aos portos portugueses, a todos os portos portugueses. Entretanto, se vocês virem, agentes de navegação, concessionários e operadores de terminal, despachantes aduaneiros, carregadores e outros agentes económicos. E depois as autoridades oficiais, não é? Portanto, o CEF, a Alfândega, as brigadas fiscais, a sanidade, a capitania, etc. Entretanto, a janela única portuária não estava preparada para abarcar todos os elementos da cadeia logística. E tinha deixado fora, naquela altura, o operador ferroviário, o agente de navegação, uma série de gente. E então o que é que nós fizemos? Por um desafio lançado pelo Porto de Sines, entendemos participar numa coisa que começámos a chamar a JUL. E o que é a JUL? A JUL é, digamos, um upgrade da JUL e já se chama Janela Única Logística. Já não é uma janela única portuária, já é uma janela única logística. As autoridades que estão aqui a azul claro já todas faziam parte. Os terminais portuários e os prestadores de serviço dos terminais portuários e dos operadores portuários já estavam praticamente todos integrados. Então o que é que havia de integrar para a cadeia logística ser global? Os operadores do transporte terrestre, os ferroviários e os rodoviários, e os operadores logísticos e portos secos. Porque, como viram, é demasiadamente importante haver portos secos. O Porto Seco é um porto que fica na retaguarda do Porto Marítimo, por variedíssimas razões, uma delas é económica. O Porto Seco, tendencialmente, o espaço é mais barato. Não há hipótese. O espaço marítimo é extremamente caro e as dificuldades de trabalhar num espaço marítimo são maiores porque também o espaço marítimo é sempre considerado um espaço internacional, ok? Portanto, não é qualquer pessoa que entra num espaço marítimo. E por isso a importância dos portos secos. E depois os portos secos têm outra vantagem que permite armazenar contentores, permite preparar contentores, lavar, reparar, etc., para quando chegarem ao cliente final ou ao exportador, estarem em condições de serem carregados. Portanto, então havia que fazer a interligação de todos os sistemas de cada operador. Em cima da tal JUP, a CP Carga tinha um sistema de gestão que era o Train Office, tinha e tem, ainda existe. A PSA Sines, que é um operador ferroviário de Sines, tinha um sistema que era o Cosmos, e o operador logístico da MSI tinha um sistema também próprio. E neste momento vocês vão dizer, mas eram só estes? Não, há mais. Mas
não podemos começar com todo, fomos começar com umas partes, e por isso é que só aparece aqui a MSC, porque o grande desenvolvimento foi ensinos, e para todos os efeitos ensinos ainda só trabalha a MSC. E então, como vocês podem ver, isto é um fluxo de mercadorias, importação e exportação, e vai para o Interland do Porto B. Portanto, havia que fazer transferência de toda a informação via online, via informática, entre estes agentes todos. Vai ele de ferrovia, de rodovia, passa ou não passa por um porto seco, passa ou não passa por mais uma zona logística, porque inclusivamente há mercadorias destas, por exemplo, há um contentor, pode ser desconsolidado no armazém, essa mercadoria pode sair dentro do contentor, entrar para dentro do caminhão, e ela apenas altera o estatuto aduaneiro e não acontece mais nada à mercadoria. Isso pode acontecer neste fluxo de informação. E depois, claro, os destinatários ou as pessoas, as empresas de origem, caso seja uma importação ou uma exportação. E depois isto vai-se resumindo e vai-se afinando conforme as necessidades da própria plataforma. Na exportação, as mercadorias podem ou não, mas normalmente saem do Porto Seco. Portanto, havia que ter as ordens de carga de um comboio. Era preciso haver os horários dos comboios. A declaração de descrição é o documento de trânsito, agora mais conhecido por DT. Há documentos que acompanham todas as mercadorias, é um documento de transporte. Pode ser uma fatura, uma guia de remessa, no nosso caso, é uma declaração de descrição. Naquele caso, pode circular nos dois sentidos. E depois há aqui a entrada das mercadorias no terminal portuário, que vão confirmar a descarga do comboio através da ordem de carga que lhe foi dada, confirmam a descarga do comboio, porque, só para vocês terem uma ideia, por exemplo, se a Bobadela carregar um contentor, os contentores circulam selados, não sei se sabiam, têm um selo para garantir que chegam invioláveis a destino e a mercadoria interna não é mexida por causa dos direitos aduaneiros, essencialmente. Se sair um contentor de Porto Seco da Bobadela, em que o selo, por exemplo, seja o 28, se chegar a Sines e não for lá o 28, for lá o 38, é imediatamente levantado um auto de verificação, o contentor é aberto e é tudo conferido para saber se o que está dentro do contentor foi realmente o que foi declarado à alfândega. Parece simples, mas há algumas particularidades que são... E às vezes os selos partem-se, também acontece, e isso é também um problema. Portanto, aqui é um fluxo da importação, basicamente, de resumo só mesmo. E a primeira ideia de integração total na JUL tinha a ver essencialmente com Sines, como já vos disse, a base onde isto foi começado a estudar, servindo o Porto Seco do entroncamento dos portos secos da Bobadela, e depois estendendo também, estão a ver, o interland do próprio JUL à zona da Extremadura, que é esse o objetivo, é chegarmos a Elvas, chegarmos a Mérida e num futuro muito próximo queremos a Madrid, porque a Renfe e a ADIF é o gestor de infraestrutura espanhol, estão muito interessados em adotar este sistema porque não há nenhum sistema, eles nunca viram um sistema de gestão do fluxo informacional como este. Não é uma coisa que tínhamos de ter bons, não é? Pronto, então, resumindo, as pressões que nós sofremos, é um bocado isto que já falei, não é? A configuração da malha geográfica, a regulação do acesso à infraestrutura, o perfil do traçado, a capacidade da infraestrutura e depois os procedimentos e as práticas tarifárias e portuárias, neste caso. Então, como é que isto se vai tentar resolver? Mais uma vez, o Estado, a tutela, criou um grupo de trabalho que se chamava IEVA, que é o Grupo de Trabalho para as Infraestruturas de Elevado Valor Acrescentado, que na prática resume-se uma coisa: tentar resolver o que está mal sem gastar dinheiro. Portanto, este grupo de trabalho foi feito por isto, porque é muito difícil, mas consegue-se fazer algumas coisas. Então o grupo de trabalho é o objetivo priorizar os investimentos, portanto, só investir onde era realmente necessário, eliminar os constrangimentos da rede, na rede de infraestruturas, e a apresentação de propostas de natureza não infraestrutural. Lá vamos nós outra vez à documentação, não é? Não era infraestrutural, é problemas do fluxo da informação. E então tem aqui três grandes chavões: a intermodalidade, a comportabilidade e o timing de execução.
Isto foi assim que foi dividido: diagnóstico dos constrangimentos, a metodologia, a priorização e as recomendações não infraestruturais. Era para os 4 modos de transporte. A nós só nos interessa o ferroviário e foram definidos 9 projetos prioritários de infraestrutura, portanto, que era preciso mexer na infraestrutura, e 8 de natureza não infraestrutural. Então, nos ferroviários, a conclusão a que se chegou: degradação da infraestrutura, vida útil e obsolescência técnica, bitola, sinalização, sistemas de alimentação heterogéneos, ausência de eletrificação, limitação do comprimento e do peso, limitação da capacidade, falta de ligação eficiente aos principais centros da Europa, aos portos portugueses, às plataformas e polos industriais, e falta de interface com rodovias e aeroportos. Portanto, estes, infraestrutura. O que não era não infraestrutura, que é infraestrutura, limitação da carga máxima, portanto, inferior ao valor de referência europeu. Acreditamos nós que este se resolve por decreto, portanto, não é preciso fazer grande coisa. Falta de implementação do regime de melhoria de desempenho entre o gestor da infraestrutura e o operador, inexistência de contratos de programa, as matrizes tarifárias, a falta da complementaridade entre os modos de transporte, falta de integração entre a rede ferroviária nacional e a rede ferroviária espanhola, e não operacionalidade da rede de abastecimento aos combustíveis líquidos. Eu vou-vos dizer porque é que aquilo lá está: porque houve lá um operador ferroviário privado que precisa de abastecer as suas locomotivas, são todas diesel, e não tem onde, então aquilo foi ali colocado. E como é difícil abastecer uma locomotiva com um caminhão externo, não é bem como um carro, há que cumprir alguns procedimentos, mas é um facto que não há rede de abastecimento de locomotivas diesel. E os terminais eram um problema porque estavam na gestão da CP Carga, então agora passaram para a gestão da Refer e o problema agravou-se. Os principais portos, as principais zonas de criação, digamos, de carga e de movimentação de carga, e se vocês forem outra vez ver ali, não é? A maioria dos terminais logísticos que complementam a atividade dos operadores são geridos para CP Carga. Isto era o maior problema. Isto não é verdade, porque se virem o Porto de Sines, Setúbal, o Porto de Lisboa, o Porto de Aveiro, o Porto de Leixões, não está lá nenhum da CP Carga. Não é? Isto é tudo terminais portuários, não está lá. Mas pronto. Mas enfim, a gente vive com isto e vive bem ou mal, não interessa. Para além da CP Carga, atuam ainda no transporte de mercadorias as empresas privadas Tacargo e Consa. A Tacargo é um operador privado ferroviário que tem uma parceria com a Consa, que é um operador privado ferroviário espanhol. E as ligações portuárias à rede ferroviária nacional são feitas nos 5 principais portos, que estão ali assinalados. Eles falam ali no da Figueira, mas o da Figueira nem sequer tem ligação. Tem uma ligação ferroviária, mas é tomar, só nós é que lá vamos. Pronto, e voltamos outra vez a falar da intermodalidade. Eu falo muito nisto porque eu acho que é a solução que a gente tem e é um tema que eu acho que nós devemos sempre batalhar, porque as pessoas, água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. Há de lá chegar de maneira alguma, mas nem os senhores que concluíram o resultado do IEVAS lá conseguiram chegar, e já explico porquê. Isto é só para vocês verem o investimento que foi feito na ferrovia ao longo dos anos. Reparem, a curva é sempre ascendente, não é? Portanto, em termos ferroviários, há um desinvestimento claro na ferrovia, ou tem havido. E agora, vamos só fazer a questão da intermodalidade. Vocês viram uma das palavras da chave do grupo do IEVAS era a intermodalidade. Em nenhum momento se vê ou se propõe a criação de plataformas intermodais. Em nenhum momento. Falaram de tudo e mais alguma coisa e todos esqueceram da palavra intermodalidade, ou seja, construir plataformas intermodais eficientes e eficazes para se carregar e descarregar comboios. Outra coisa que está sempre muito na berra em Portugal é uma coisa que eu chamo o paradigma dos 3 Is: interoperabilidade, intermodalidade e a infraestrutura. A infraestrutura, pronto, não há muito a dizer, é a linha férrea, é a catenária, é a sinalização, etc. Portanto, os problemas maiores, a eletrificação dos troços, em particular a quebra do muro espanhol. O muro espanhol não é bem o muro de Berlim porque não se vê fisicamente, mas a Renfe fez uma coisa brilhante.
Nós eletrificámos algumas linhas até à fronteira e eles trouxeram a eletrificação até 50 km da fronteira. Ou seja, a gente não pode lá nunca chegar e eles já cá chegam com as diesel. Essa é uma. Construção de linhas dedicadas para mercadorias. Isto é um tema que existe na comunidade, que é todas as linhas que praticamente se podem deixar de utilizar para os comboios de alta velocidade, porque não utilizá-los só para fazer mercadorias. É um tema que está em discussão. Aquele em Portugal é definir o papel das mercadorias na futura rede ferroviária portuguesa e depois como é que ela se conecta com a rede de alta velocidade e redefinir as acessibilidades portuárias, que é importantíssimo. Portanto, então o que está agora na BR, para Portugal e para a Espanha, temos a bitola ibérica, é o que é que nós vamos fazer para chegar à Europa. Os espanhóis já decidiram, vão fazer bitola UIC, é a bitola europeia, chamemos-lhe assim. Nós, como ainda andamos bem a pensar o que é que vamos fazer, o que é que não vamos fazer e como vamos e não vamos, agora temos em cima da mesa a adoção de uma coisa que é o terceiro carril. Está ali uma imagem para vocês verem, que é poder, em cima da mesma plataforma ferroviária, circular em comboios de bitola ibérica, que é a maior, a mais larga, e comboios de bitola UIC, que é a mais pequena. E se querem, a minha opinião, ao fim de tantos anos de atraso, é a única solução que temos. Não há outra. Para já, não há outra. Qual é o problema que esta solução pode trazer? Em cruzamentos, em troncamentos, pode-nos trazer esta equação matemática que aqui está embaixo. Que eu não sou matemático, mas acho que aquilo é assim, não é difícil de resolver. Isto hoje existe, os comboios não caem ali, mas aquilo obriga sempre a ter limitação de velocidade. Os comboios não podem passar ali, como podem imaginar, a 200 km/h. Não é impossível, mas não é simples. Pode ser mais complicado. A interoperabilidade tem a ver com outra coisa, que é, na prática, é encontrar a forma de um comboio sair da origem, Portugal, por exemplo, e chegar à Alemanha sem parar em lado nenhum. Com a mesma sinalização, com o mesmo tipo de tração, com a mesma voltagem catenária, com a mesma regulamentação, todos os outros procedimentos. Na prática é criar, vamos falar aqui um bocadinho à frente, aquilo que se fez na aviação, um espaço comum aéreo, e é criar aqui um espaço comum ferroviário. Mas eu digo, em termos de brincadeira, a linguagem oficial dos ferroviários, sabem qual é? São duas. A língua oficial é o alemão e o francês. Portanto, já podem ver que já temos aí mais um problema, não é? Porque acho que nem a língua oficial ainda ninguém definiu, sendo que todos sabemos que vai ser o inglês, correto? Antecipadamente todos vamos saber. Isto é mais um exemplo que vocês têm ali da aplicação de uma linha com o terceiro carril. E aqui como podem fazer uma mudança de via com o terceiro carril, não é? Portanto, não é nada do outro mundo, é possível fazer, com algumas limitações, obviamente. Questões de interoperabilidade. Eu peço desculpa, as imagens não são muito boas, mas é as que se conseguem arranjar. Para além da bitola, há outra possibilidade que é ou mudar a carga nos enlaces fronteiriços ou mudar o bogie. O bogie são as rodas, portanto, aí está aqui embaixo, não é? É isto aqui. E há um sistema que é um fosso, que existe nas estações fronteiriças, que é um fosso onde estão 4 homens, e cada homem, por cada bogie é constituído por 2 rodas de cada lado, tem umas molas que trancam, cada homem destranca, aquilo tem um elevador lateral, tira o bogie antigo, e depois mete um bogie novo, e os outros à frente voltam a trancar aquele bogie na posição mais estreita ou mais larga, e é uma possibilidade de se fazer. Qual é o problema? Enquanto os comboios forem poucos, isto é fácil de fazer. O problema é que se os comboios forem muitos, estas linhas não têm mais que 220 metros. Portanto, um comboio de automóveis que normalmente tem 750 metros, não se muda os carros, que são muitos, muda-se o bogie. Como o comboio é muito grande, tem que se partir o comboio em 3 bocados porque ele não cabe inteiro em cima dos 200 metros da infraestrutura. São coisas boas. Pronto, em intermodalidade já falámos, mas na prática deveríamos assumir esta necessidade e de seguida definir uma estratégia para irmos além de Pirineus com soluções rodoferroviárias. Bom, resumindo então os problemas que nós aqui temos terminais, interoperabilidade, intermodalidade, infraestrutura, o problema com comboios pequenos, mais quilómetros, menos competitivos, a ligação aos portos, falta de integração, acessibilidades. Resumindo, é isto.
O nosso maior problema é só este. Como é que a gente resolve isto? Normalmente, vocês que estudam estas coisas, eu já não ando na universidade, felizmente, né? Portanto, já vos larguei. Mas normalmente a gente, quando tem um problema, é isto que faz, não é? Este circuito que a gente faz. Observa o problema, vai dando ali umas voltas e tal. Só que a gente em Portugal chega só ao número 7. Não é? Quando chegamos ali, a hipótese seria correta? Não sabemos. Então voltamos logo ao início, voltamos a fazer o ciclo e andamos nisto. E depois muda um ciclo governamental, e depois vem o outro governo que já não pensa desta maneira, e depois não, o outro também não. E não conseguimos ter aqui uma estratégia a 20 ou 30 anos e que de uma forma definitiva a gente ultrapassa estes problemas. Mas alguém lá na Europa anda a pensar esta coisa, como é que a gente vai resolver isto? Então tem sido feito, para além do IEVES que já foi feito em Portugal, como é que a gente tem ultrapassado isto? Sendo que o objetivo é melhorar a eficiência e competitividade, criar um desenvolvimento económico equilibrado, uma mobilidade sustentável, uma coesão territorial com acessibilidades generalistas para toda a gente e uma integração funcional de todo o sistema de transportes. Então algumas coisas têm sido feitas. O grupo IEVA já vos falei, a intermodalidade, na minha opinião, é outro. O PEC 3 mais é um plano do governo português também. Em termos europeus, a privatização e a criação das redes, a TNT, que agora também se chama CEF, não sei se já ouviram falar, que é Connecting Europe Facility. Há aí outra vez uma série de milhões de euros para isso. E as políticas europeias para o transporte ferroviário. Então chegamos por exemplo, uma delas é o livro branco dos transportes. Principais objetivos. O pacote 2012-2013 está ultrapassado. E um elemento central deste livro branco é a transformação profunda de todo o setor ferroviário e a transferência modal da carga da rodovia para meios de transporte menos poluentes, ou navios ou comboios. Então, até 2030, o livro defende que 30% do tráfego de mercadorias e até 2050 50% do tráfego de mercadorias devem começar a utilizar corredores mais eficientes e mais ecológicos. Claro que esta meta vai exigir infraestruturas mais adequadas. Até 2030, triplicar a rede de alta velocidade e completar uma rede de alta velocidade até 2050. Portanto, uma rede é ligar os eixos todos e os nós todos da rede, não é? Portanto, isto é aquilo que eu estava a dizer, criar os corredores. Portugal está inserido num corredor que é o que está a ver, que foi batizado pelo corredor 4, neste momento é o corredor Atlântico, que serve Sines, Setúbal, Lisboa, Aveiro, Porto, depois sai de Portugal por dois sítios, por Badajoz e Vilar Formoso, sendo que a fronteira de Badajoz servirá para chegar a Madrid e a fronteira de Vilar Formoso servirá para chegar ao centro da Europa. E isto é como pão para a boca. Enquanto não houver esta integração do transporte de mercadorias, esta cota que aqui está no seu aumento. A Espanha tem uma cota de 4%, nós temos uma cota de transporte de mercadorias de 7%. E entende-se que estes problemas podem ser resolvidos com a criação dos novos corredores ferroviários que percorram diferentes países numa interoperabilidade plena. Interoperabilidade é sair do ponto A em Portugal e chegar à Alemanha ou inclusivamente na Rússia sem haver nenhuma paragem, sem haver nenhum problema. Isso é que é interoperabilidade plena. Portanto, a Rede Transeuropeia de Transportes, que agora é o CEF, tem como objetivo principal eliminar todos os constrangimentos à livre circulação de bens, mercadorias, entre os diferentes países da UE, de modo a potenciar o mercado único e a coesão territorial. A ideia principal é transferir a carga, não é? E já estão em construção uma série de conjunto de infraestruturas essenciais para o funcionamento desta rede. Eu vejo que não me desculpa bem, não tenho horas, não? Mas ainda, a gente acelera mais isto. Portanto, isto é
a rede dos corredores. Há vários corredores. O nosso, neste caso, aqui é o amarelo. O verde é o corredor do Mediterrâneo, que serve a partir de Algeciras e depois se liga ao Atlântico na zona de Madrid. A nossa saída principal vai ser quase certeza por Aveiro de Salamanca, portanto por Vilar Formoso, Fuentes de Onhor. Esta é outra imagem. E a ideia é que os corredores se tornem então autoestradas ferroviárias, em que tudo seja normalizado, mesmo a bitola, mesma sinalização, mesma tração, eletrificação, sistemas de segurança, haver a tal interoperabilidade plena. Mas nisto tudo, isto foi uma tentativa da Comunidade Europeia de nós tentarmos resolver. Entretanto, tem havido sempre aqui uns avanços e uns recuos. A evolução mais recente do setor ferroviário tem sido até um pouco antagónica. Por exemplo, algumas diminuíram e já reativaram outra vez. A questão do serviço do vagão único. O vagão único, digamos que um cliente tem só uma carga para um vagão, comprava um vagão. Normalmente a rede ferroviária assumia o transporte desse vagão em comboios deles. Isso foi sido abandonado. Outra coisa que tem acontecido e que é um pouco antagónica é a consolidação dos operadores incumbentes, normalmente dos operadores públicos. Ou seja, em vez de se virem a desconsolidar, chamemos-lhe assim, tem-se vindo a consolidar, a ganhar peso e a ganhar mais importância. Por um lado é fácil de perceber porquê, porque as pessoas mais experientes estão todas nestes operadores. Portanto, é muito difícil um operador privado lançar-se nisto. O que acontece? Os operadores privados que têm vindo a ter sucesso, são muito poucos ou quase nenhum, têm vindo sempre buscar pessoas aos operadores públicos, porque isto não é impossível, mas não é muito fácil. Mas, em contrapartida, no tráfego internacional tem havido uma criação dos rail integrators, que na prática são os donos de novos terminais, e como veem, rail integrators é precisamente pessoas que vão tentar integrar as cargas dentro do terminal dela, para depois construir comboios completos, para fazer comboios maiores, mais competitivos, para chegar a outros pontos. Portanto, na prática, assegurar a capacidade que eles têm instalado. E depois, obviamente, algumas mudanças no comportamento dos consumidores. Mas a realidade é sempre esta. Resultados financeiros maus, sempre muito maus. Relações históricas é sempre, tendencialmente, a ferrovia olha para o produto e não olha para o mercado. E a gente costuma dizer, se a gente for ao mercado e quiser 1 kg de bananas, a mulher diz que a gente tem que trazer 10, a gente não traz as 10, vai-se embora, só quer 1 kg. Aqui é ao contrário, a gente chega lá e ele diz, olha, eu quero um vagão. Não, você tem que comprar um comboio completo, mas eu só quero um vagão. Compra o comboio e leva o vagão. Portanto, temos que olhar mais para o mercado e menos para o produto. Falta de inovação, sempre detrimento em relação aos passageiros, a interoperabilidade, a desadequação da infraestrutura, manutenção de alguns monopólios ainda, falta da concorrência e quase sempre uma gestão muito politizada e quase sempre muita gente não gosta que eu diga isto, mas é verdade. Políticas europeias, já vimos ali algumas, portanto, apoio ao desenvolvimento do transporte ferroviário, a liberalização do mercado, a criação da rede dos tais corredores, a introdução de penalizações fiscais ao transporte rodoviário de mercadorias, como são ecotaxas, aerovinhetas, por aí, e então a criação do que está no livro branco e assegurar ligações mais eficientes aos portos. Isto são frases minhas que às vezes vou publicando nos artigos e eu continuo a achar que a ferrovia sozinha ou os ferroviários sozinhos não vão a lado nenhum e acho que só cooperando, quando é para cooperar, é que a gente lá chega e andarmos hostilizados e hostilizando o outro parceiro que também é transportador não vale a pena, porque assim então é que a gente não vai a lado nenhum. Chegando aqui à questão da sustentabilidade, o desenvolvimento do presente é para garantir o futuro dos nossos filhos, basicamente, e se não começarmos a pensar nisso, quando chegar a vez deles pensarem no assunto, se calhar já não estão muito bem de saúde. Para vos dar só a título de curiosidade, vejam a diferença de poluição entre o rail e o road, entre a ferrovia e a rodovia. O Inland Waterway são os países que têm canais internos de circulação de barcaças.
do que se consome, da energia toda que se consome no mundo inteiro, 27% consome-se na área dos transportes, sendo que desses 27% só 1,6% é que é do comboio. Portanto, vejam a diferença entre utilizar comboios ou não. Este é um exemplo de um trabalho que nós estivemos a fazer para fazer o transporte de uma matéria perigosa, que é considerada uma matéria perigosa, de São Pedro da Cova, que fica ao pé de Valongo, para a Chamusca, porque o aterro pode receber esta matéria, fica aqui na Carregueira, ali ao pé de Constância, portanto, só para aqui é que podia vir. Reparem a diferença entre usar transporte rodoviário e transporte ferroviário. E a questão, a diferença utilizando aquilo que hoje não se faz, que é o cálculo dos custos externos, a externalização dos custos, como nós costumamos falar. Portanto, isto é uma base de dados europeia e esses valores são calculados por esse organismo. Só para vocês verem, temos uma diferença de 870 mil euros da ferrovia para 2.300.000 da rodovia. Nestes custos externos, o que é que está? As acessibilidades, a sinistralidade rodoviária, o consumo energético, etc, etc. A utilização das rodovias, etc. E o mais giro, o mais caricato disto é que estamos a falar de mercadorias perigosas e este projeto vai ser, e já está a ser feito, imaginem lá por que modo de transporte. Por rodovia. Portanto, isto também é o que nós costumamos dizer na generalidade. Cada comboio reduz em média uma circulação nunca inferior a 20 km/h e achamos que esta nossa responsabilidade social, nossa e também de quem consome, de quem polui menos, devia ser refletida na disponibilidade de energia e até da infraestrutura. O que é que isto quer dizer? Tendencialmente a energia é mais barata à noite, por isso é que há os programas biohorários lá em casa para lavar a louça e a roupa, porque ela é mais barata. Mas nós pagamos tanto pela energia circulando às 8 da manhã, ao meio-dia, à meia-noite ou às 6 da manhã, como paga outra pessoa qualquer. O custo para nós é igual. A disponibilidade da infraestrutura, a mesma coisa. Ou seja, a gente só anda de noite. Tendencialmente só andamos de noite. Pagamos energia mais cara e somos obrigados, entre aspas, a andar de noite. Onde o trabalho homem também é sempre mais caro. O trabalho noturno é sempre mais bem pago do que o trabalho diurno. Quer dizer, mais bem pago, não, pelo menos é mais caro. Não sei se é mais bem pago. É mais caro. Não é? Na prática é isto que eu estava a dizer. Além daquelas soluções que já falei lá atrás, portanto, construir estas soluções, procurar a multimodalidade entre os parceiros e cooperar. Concepção dos novos terminais. Eu acho que os novos terminais intermodais, como viram, já vos disse, no IEVAS não vem lá nenhum, portanto nem sequer pensaram neles, não é? Mas deviam ser pensados e construídos como verdadeiros centros logísticos, com capacidade de gerar valor acrescentado ao transporte. Isto significa que com valências que um tal baldio logístico não tem, porque não pode ter, porque não é essa a sua característica. Priorizar a construção e remodelação dos grandes terminais intermodais ligados aos principais nós logísticos e com a tal rede transeuropeia de transportes. Configurá-los com excelentes acessibilidades viárias e ferroviárias, de forma eficaz e eficiente, de maneira a que, para se colocar um comboio à carga ou à descarga, não seja preciso andar a fazer manobras. Coloca-se o comboio, descarrega-se e carrega-se, vai-se puxar o comboio e vamos embora. E desenvolvimento de centros logísticos nos novos terminais, ou seja, criar lá valor acrescentado para tratamento de mercadorias perigosas. Rifas são contentores frigoríficos, não sei se sabiam, são contentores frigoríficos. Em Portugal, ainda ontem falávamos nisto, acho que só há 4 terminais habilitados a receber contentores frigoríficos. E dizia-me o meu colega da Renfonte que tem uma encomenda para fazer 5 comboios de contentores frigoríficos por semana entre Valência e Holanda, e não tem condições para os fazer. E eu disse, pá, não tens tu, a gente tem. A gente arranja já a maneira de fazer isso, porque nós com a MSC transportamos a Pera Rocha em contentores frigoríficos ligados a um gerador para Sines. Eles não são capazes, mas a gente faz essas coisas. É preciso investir, mas quem vai fazer um comboio todos os dias merece qualquer tipo de investimento, digo eu.
Os pontos fortes, então, da ferrovia. Todos os estudos e projeções apontam para um desenvolvimento da ferrovia. O futuro do modo ferroviário acaba por estar sustentado nas suas próprias características. Portanto, mais carga, menos acidentes, maior mobilidade. Menor fatura energética, maior sustentabilidade. Menor impacto ambiental, maior desenvolvimento social. E ela, quando é executada de forma eficaz, é seguramente mais eficiente, menos poluente e mais sustentável. Quais são os desafios? É sempre este: satisfazer as expectativas dos clientes, melhorar o desempenho ambiental, alcançar a interoperabilidade, melhorar a competitividade do transporte ferroviário, colaboradores adequadamente qualificados, maximizar a eficiência do transporte e depois os benefícios anunciados ao transporte ferroviário, como é que a taxa demora a entrar em vigor, os elevados investimentos na infraestrutura, a contração económica e orçamental, mas depois também esta que é, isto é intrínseco e não custa dinheiro a ninguém, é só mudar a mentalidade das pessoas, é mudar a alteração do foco do produto para o cliente. Isto não custa dinheiro, é muito fácil de fazer. Uma política de recursos humanos eficiente, isto é facilmente de fazer. Para terem uma ideia, aquilo ali dos benefícios que podem ajudar o transporte ferroviário, os franceses e os belgas acabaram de aprovar esta semana já a proibição dos motoristas de dormirem nas cabines dos caminhões, e os alemães ainda fizeram outra coisa melhor. Todo o transportador motorista que circula na Alemanha, desde que circula na Alemanha, entra e sai, tem que ganhar pelo valor hora do ordenado mínimo nacional alemão. Vocês acham assim, mas porquê isso? Aquele projeto que mostrei da DB Schenker na Alemanha, os transportadores rodoviários na Alemanha eram portugueses. Porque os alemães cobram-se pelo trabalho que fazem. Os portugueses vão para lá de qualquer maneira. E a verdade é essa. Isto é difícil de conseguir, não é? Eu acho que isto é muito difícil de conseguir, mas se nós queremos implementar estratégias de win-win, só conseguimos fazer assim. Com transparência e abertura de espírito também entre todos os parceiros de uma cadeia logística. Isto na prática é só para ler, não há muito para dizer sobre isto. Então há uma pergunta que é: o transporte de mercadorias afinal ainda é possível? Estes são os dados do que a CP Carga fechou em 2014. O crescimento de 11% correspondeu a um aumento de receita de 16%, melhoria do EBITDA da ordem dos 60%, baixámos o prejuízo de 2013 de 23 milhões em 2014 para 16 milhões, e destaca-se aqui alguns tráfegos, especialmente os internacionais, mas crescemos muito nos contentores, crescemos 50%, e reparem que o crescimento do transporte internacional entre 2010 e 2014 foi de 80%. E a atividade dos portos continua crescendo, fizemos 65% e 66% do nosso volume de negócio. E isto é interessante ver isto, porque depois da gente falar sobre estas coisas, o que eu acho que é mais legítimo as pessoas perguntarem é: então, não há intermodalidade, não há interoperabilidade, não há acessibilidades aos portos, há problemas com a infraestrutura. Como é que isto é possível ter acontecido? Eu e a Alice fizeram-me esta pergunta e eu respondi uma coisa muito simples: as pessoas não são as mesmas. Aquela mentalidade de se mudar a cabeça das pessoas, olhar mais para o cliente e menos para os produtos, ajudou muito nisto. E construir estas soluções com todos os elementos sentados às vezes a uma mesa a discutir, onde cada um deve colaborar, onde cada um deve ajudar. Eu tenho uma norma que é: nunca se fala de preços, nunca se fala de dinheiro, só se fala da estratégia. O dinheiro, cada um há de ganhar o seu, cada um há de ganhar a sua parte, e temos feito algumas coisas muito interessantes, e é só por isso, acho eu, porque tudo o resto se mantém. Isto é só para vos dar um exemplo
É muito difícil fazer comboios multimodais porque um comboio leva no mínimo 50 contentores e pode levar no mínimo 50 clientes. Construir estas soluções é muito mais complicado do que construir soluções para levar carga, digamos, bruta, areia, cimento, etc., porque é de um cliente para um cliente. Este ano conseguimos lançar mais um comboio semanal entre Barcelona e Portugal, que termina também aqui no TVT. E estamos muito esperançados que até ao verão passamos ao segundo comboio e conseguimos reativar o serviço de Mérida com 4 comboios semana, com frequência regular. Portanto, isto reafirma realmente a importância da intermodalidade. Agora tenho aqui um filme que é só... Não sei se consigo meter o filme, vou tentar. É só para vocês verem. É muito pequenino. Até nas encomendas express a intermodalidade pode ser importante, não é? São 3 empresas de encomendas express e os senhores da DHL supostamente vão chegar primeiro. E pronto, era isto que eu tinha para vos transmitir, espero que tenham gostado. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, estejam à vontade, não há problema nenhum. Já agora, gostava de colocar uma pergunta relativamente à otimização da rede. Tem alguma, não sei, às vezes se calhar a dimensão também é relativamente pequena e portanto não justifica, mas preparam alguma otimização de caminhos, qualquer coisa para planear os comboios? A rede futura ou a rede atual? Atual? Pois é. A rede atual, há várias condicionantes que nos levam a construir um trajeto, digamos assim. A pergunta é um pouco essa, não é? Sim. Digamos, como é que determina o caminho ótimo? É sempre o mais curto. É sempre o mais curto. Isso aí não há dúvidas. Só em casos muito excepcionais é que não utilizamos o mais curto. Agora, a nossa rede está construída de uma maneira do século passado. Não, do outro. Do outro. Não é do 20, é do 19. Está construída à moda do século XIX. Se vocês olharem para a nossa rede ferroviária, a original, quem a desenhou, desculpe a expressão, era um idiota. O homem tinha mesmo boas ideias. Porque ele conseguiu ligar o norte e o sul pelo litoral e pelo interior, com vários atravessamentos ao longo do país. Entretanto, por variedíssimas razões, alguns troços desses foram-se fechando. Mas aquilo foi pensado. Por exemplo, a linha do norte passa na zona de Santarém ou aqui na Barquinha. É suscetível de ter muitas cheias, muito impacto na circulação de comboios. Ele desenhou a possibilidade de vir um comboio, por exemplo, do Algarve, vinha por Beja, Porto Alegre, Abrantes e subia pela Beira Baixa, portanto Castelo Branco, e conseguia chegar à Guarda. E o mesmo pela linha do norte. Se a linha do norte, por exemplo, tivesse interrompida na zona de Santarém, podia sair de Lisboa, ir por Torres Vedras, Caldas da Rainha, Figueira da Foz, e na Figueira da Foz tinha uma ligação que ligava em Coimbra. Portanto, a rede estava toda conectada. Obviamente que a evolução das estradas e do país e a desertificação do interior do país foi retirando as pessoas de alguns locais. Portanto, nós quando desenhamos um trajeto, um percurso para um comboio, é sempre pelo mais curto. Depois temos que ver as condições. Por exemplo, vamos imaginar, temos que fazer um transporte de uma mercadoria, por exemplo, mais alta. Não pode circular por baixo de catenário.
Temos que ver se temos possibilidade de a fazer, como a locomotiva diz, ela circular por uma linha que não tenha catenário. Se for possível, encantado, faz-se. Se não, ou não se transporta, ou transporta-se para vagões rebaixados. Tentamos sempre encontrar uma solução. Claro que aí depois começamos a entrar na história dos transportes especiais, de coisas mais específicas. Mas basicamente eu diria que é sempre pelo mais fácil, pelo mais perto, mais curto e de preferência elétrico, onde o consumo é menor e o custo também é menor. E isso é feito manualmente ou tem algum processo automático que ajuda? Não, agora já é automático. Porque nós agora, por exemplo, enquanto operador ferroviário solicitamos um horário de comboio, dizemos que é do Porto, sei lá, para Faro, e o gestor da infraestrutura agarra nas coordenadas que a gente dá, a tipologia do comboio, mete num programa informático e o programa informático dá-lhe o horário de origem e destino. Inclusivamente até lhe desenha as incompatibilidades. Se desenharmos, por exemplo, um horário de um comboio do Porto para Faro, ele vai passar na 25 de Abril. Na ponte 25 de Abril. Não é? Bem, pode ir ali pelo estilo, mas basicamente irá pela 25 de Abril, que é mais curto. Se ele for pela 25 de Abril, a ponte 25 de Abril tem uma série de restrições ao tráfego ferroviário. Por exemplo, não podem circular 2 comboios ao mesmo tempo na ponte, não se podem cruzar 2 comboios, não pode haver um determinado superior peso de eixo por cada comboio, acho que é 16 toneladas, não me recordo. Os comboios não podem ter mais que 275 metros, há uma série de coisas. Vamos imaginar que esse comboio que ele está a desenhar se cruza com outro comboio na ponte 25 de Abril. O sistema não permite. Tem garantias de segurança que não permite que haja incompatibilidades. Portanto, o horário é logo feito de acordo. Por exemplo, pode acontecer uma de muitas coisas. Ou chega à Gare do Oriente e para e está ali meia hora, né? Ou ele começa a atrasar os tempos de trajeto para trás. Não sei se me estou a fazer entender. Vamos imaginar, ele do entroncamento de Lisboa demora 1 hora, né? Como ele sabe que tem que estar ali meia hora, ele do entroncamento de Lisboa vai levar 1h10, de Coimbra em entroncamento vai levar 1h20 e vai andando para trás, vai alargando os tempos. Ou então sai logo mais tarde de origem. Há várias maneiras de construir isso. Só vocês perceberem porque é que o Dr. Naldo Martins está um bocado com esta ideia, para já, porque o futuro, repararam que o futuro é, sem qualquer dúvida, na logística, a nível internacional e não só nacional, do tipo a ferrovia. Porque é para aí, sem qualquer dúvida, que vamos caminhar. E há uma coisa muito interessante aqui também, tem a ver com a logística inversa, ou como lhe chamou, tanto a reversa, tanto que é mais a tradução à letra do inglês. Porque quando estiverem nas organizações e quando estiverem em qualquer um dos projetos, nós, por vezes, apenas pensando na logística, a vir do supply chain management, a chegar às empresas. Mas há retornáveis, embalagens retornáveis, nós temos que colocar novamente, por exemplo, os novos fornecedores. E não só, não é só por questões deste género, aqui também havia os contentores vazios, mas não só por causa disso. Tem a ver também com a gestão de reclamações e até, às vezes, algumas campanhas, em que nós temos que pensar na logística inversa também. Então, recebemos os produtos, entretanto há um produto qualquer que não está bem, e que nós vamos ter que repor outra vez no fornecedor. Coisas deste género, muitas vezes a logística inversa, ou reverse logistics, muitas vezes é esquecida em projetos. A ideia disto, Força. Agora já estamos na parte da conversa informal, a ideia disso acho que foi a indústria farmacêutica, fez um estudo e decidiu fazer uma coisa, quando vai buscar devoluções é faz entregas. Portanto, eles sabem que têm que ir buscar e sabem que têm que ir levar. Então, porque é que não fazemos tudo da mesma vez? Então, levam o medicamento a uma determinada farmácia e, ao mesmo tempo, sabem que têm que receber uma devolução. Portanto, não perdem tempo, não perdem dinheiro e, digamos que de uma pernada fazem as duas coisas. E isso é que é importante na logística. Obviamente que nós aqui falamos de uma logística pesada, como eu lhe chamo. Mas na prática o conceito é o mesmo. O conceito é o mesmo. O Liximões ganha dinheiro é fazer logística com a pasta de dentes e com a escova de dentes, como eu costumo dizer, e com as penas e com estas coisas pequeninas. Aí é que ele ganha o dinheiro, não é no resto. Resta-nos então agradecer ao Dr. Martins
E encerramos então o seminário. Obrigado pela vossa presença e